Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor, para que nós possamos estudar a palavra do Senhor nessa noite. E quero convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo para nós estudarmos, mas antes disso, vamos orar mais uma vez, para que Deus dirija o nosso estudo nessa noite. Querido Pai, te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos. Mais um ano está diante de nós, Pai, com muitas expectativas, vários sonhos a serem realizados, muito trabalho, muita luta, e um ano mais próximo da sua volta, Pai. O Senhor agora esteja conosco ao estudarmos a sua palavra, que essa palavra venha fazer diferença na nossa vida, no nosso ano, nos ajude a tomar decisões, que não seja eu falando aqui nessa noite, mas que seja o Senhor trazendo a sua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Peço que você abra a sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 29, se você está com ela aí. Já quero agradecer o convite, pastor Dirceu, convidou para que a gente estivesse aqui hoje. Ele não está aí, mas se estiver online, um abraço para ele, para a família. 2 Crônicas, capítulo 29, o verso 10. Minha Bíblia, a Bíblia que eu trouxe hoje é a Bíblia na linguagem de hoje, talvez um pouquinho diferente da Bíblia convencional, mas 2 Crônica, capítulo 29, o verso 10 diz o seguinte: Portanto, decidi fazer uma aliança com o Deus de Israel, para que a ira do Eterno seja retirada de cima de nós. Filhos meus, não sejam negligentes. O Eterno escolheu vocês para que permaneçam em sua presença e o sirvam, conduzindo e dirigindo sacrifícios. Essa é a vida de vocês. Sejam cuidadosos e dedicados em tudo o que fizerem. Esse texto é um dos textos que me encantam, porque as pessoas que decidiram fazer algo com Deus, as pessoas que decidiram estar ao lado de Deus, são pessoas que fizeram coisas grandes. Ninguém consegue fazer coisas grandes sem estar ao lado de Deus, sem decidir estar ao lado de Deus. E quando nós lemos sobre esse jovem, Ezequias, o rei Ezequias, 25 anos de idade, quando começa a reinar em Judá, começa a reinar em Jerusalém. E isso me encanta, porque ele começa o verso 10 dizendo o seguinte: Portanto, decidi fazer uma aliança com o Deus de Israel. E quando você decide alguma coisa na sua vida, eu vejo muitas pessoas, mudou o ano, né? Vou fazer uma reeducação alimentar, vou fazer um regime, passa o ano, daqui a pouco está do mesmo jeito. Por quê? Porque só pensou em fazer, não decidiu fazer. Porque quando a pessoa decide no seu coração, ela faz. E ele começa a dizer: eu estou decidido, eu estou resolvido a fazer uma aliança com Deus. Você vai mudar a sua vida quando você decidir que ela vai mudar. Esse ano eu decidi ter uma vida melhor, esse ano eu decidi fazer exercício físico, eu decidi cuidar da minha saúde, eu decidi ter um casamento melhor, eu decidi ser o melhor aluno da minha classe. Quando você decide, você cria oportunidades e maneiras e formas para você definir que você vai alcançar aquele objetivo. E ele começa assim. E um dia um rapaz estava sem emprego há um tempo, chegou numa segunda-feira e falou assim: eu estou decidido a arrumar um emprego hoje. Hoje é o dia que eu vou arrumar um emprego. E ele saiu decidido da casa dele, é hoje. Ficou sabendo de uma entrevista que ia ter para conseguir um emprego. E ele chegou lá, tinha 50 pessoas na frente dele para fazer a entrevista. Muitas pessoas podiam ter pensado que, 50 pessoas, não tem condição, né? Perdi, vou para outra vaga. Ele pegou, escreveu um papelzinho e foi lá e entregou para a secretária da pessoa que estava fazendo a entrevista, e falou assim: olha, entrega para a pessoa que está fazendo a entrevista para mim. Lá no papelzinho, a pessoa olhou que estava fazendo a entrevista, estava escrito assim: não dê emprego a nenhum desses 50 sem antes falar comigo. Naquela tarde, aquele camarada foi embora para casa com um emprego, porque ele decidiu no seu coração que ele sairia dali com um emprego naquele dia.
E a nossa vida, minha vida, sua vida vai mudar quando nós decidirmos que vai mudar. A vida de Daniel mudou quando ele foi para a Babilônia e olhou para as penas e falou assim: eu estou decidido a não me contaminar com a comida do rei. Eu estou decidido, eu não vou me contaminar. A vida de Ruth mudou. O dia que ela olhou para a sogra dela e falou assim: não adianta, Noemi, me mandar embora, porque eu estou decidida a ir contigo para Israel. A vida dos amigos de Daniel mudou no dia que eles olharam para o rei Nabucodonosor e falaram assim: olha, rei, se o senhor quiser nos jogar nessa fornalha, o senhor fica à vontade, porque nós estamos decididos a não dobrar os nossos joelhos a essa estátua de ouro que o senhor fez. E se o nosso Deus quiser nos livrar, está tudo certo. E se Ele não quiser também, está tudo certo. Mas nós estamos decididos a não dobrar os nossos joelhos. E um dia chegaram para Pedro em Atos e falaram assim: você não pode continuar pregando desse Jesus. Fala de qualquer coisa, mas menos de Jesus. E Pedro falou assim: eu vou continuar, porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu estou decidido, o camarada que está decidido, nada muda a situação dele. E eu vejo pessoas chorando, né? E chora, achando que vai mudar, porque a Bíblia diz o seguinte: que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas a Bíblia não está dizendo o seguinte: olha, você está com um problema, está com uma situação para resolver, está com uma conta para pagar, chora a noite inteira, e que no outro dia vai aparecer o dinheiro em cima da mesa para você pagar a sua conta. Não é nada disso que a Bíblia está dizendo, não. A Bíblia está dizendo o seguinte: que o choro vai colocar você numa situação desconfortável, e a situação desconfortável vai fazer você mudar, sair da situação que você está, procurar forças, reunir suas forças e ir lutar, e essa força, essa luta, essa situação vai fazer você mudar de vida. Vocês conhecem a história de Ana? Ana era esposa de um camarada chamado Eucana, e Ana não tinha filhos, e ela chorava. Ela chorava na tenda dela, e do lado a outra esposa de Eucana tinha filho. E ela chorava aqui, e do outro lado a mulher tinha mais um filho. Ela chorava aqui, e um dia ela falou assim: hoje eu estou decidida, eu não vou chorar. Eu vou entrar na casa do Eterno, na casa do Senhor, na casa do Deus de Israel, e vou me colocar diante dele e vou orar. E ela foi e orou, e nem o sacerdote que olhou para ela, achou que ela estava embriagada, fez ela decidir, ela ir contra a decisão que ela tomou. Olha, eu vim aqui perante Deus com a decisão de pedir para Deus um filho. O sacerdote falou assim: vai, e o Senhor faça tudo o que você propôs no seu coração. E aquele dia mudou a história dela. Então, quando a gente decide, as coisas mudam. Veja o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 29, verso 1 agora. 2 Crônicas 29, verso 1. O rei Ezequias tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abias, filha de Zacarias. Ele agiu corretamente diante do Eterno, como seu antepassado Davi. Note bem esse verso, é o versículo 3. No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, depois de restaurar as portas do templo do Eterno, Ezequias abriu o templo ao público. Ele reuniu os sacerdotes e levitas no pátio leste e disse: ouçam, levitas, consagrem-se e consagrem o templo do Eterno, façam nele uma boa limpeza. Nossos antepassados erraram e viveram em pecado diante do Eterno. Vamos ler até aqui. Eu não posso falar da vida de Ezequias sem antes falar da vida do pai de Ezequias, o rei Acás. E o rei Acás foi um rei, não sei se você já estudou sobre as crônicas ali dos reis de Judá e de Israel, mas pensa num camarada para fazer coisa errada, era o tal do Acás. No tempo dele, o povo de Jerusalém experimentou humilhação, degradação da família, deixou de adorar o Deus verdadeiro. Diz que até os seus próprios filhos, algum dos seus filhos, ele ofereceu em holocausto a outros deuses. E quando vinham as outras nações guerrear contra Acás,
Filisteus, quando vinham os egípcios, sírios, assírios, parecia um saco de pancada Acás. Todo mundo que vinha batia. Todo mundo que vinha batia e ganhava de Acás. Esse é o reinado que Ezequias toma posse. Um camarada que recebeu um reino sem dinheiro, destruído, sem família, sem exército, sem nada. Essa é a herança que Ezequias toma posse. E note você que no capítulo 28 vai dizer que Acás morreu. E a Bíblia diz o seguinte: foi sem deixar saudade. Que normalmente quando morre, né, as pessoas ficam boazinhas, né? Ninguém fala mal de quem já morreu mesmo, não tem mais como falar mal de quem já morreu. Mas Acás era tão ruim, mas tão ruim, que as pessoas olharam e falaram assim: gente, isso aí foi tão ruim, que dá dó de colocar na mesma cova ali perto de Davi, de Salomão, porque foi tão ruim. Gente, não vamos colocar na mesma cova que os reis de Israel, não, vamos pôr numa outra cova separada para não misturar. Esse era Acás, pai de Ezequias, e esse é o reino, esse é o reinado que Ezequias toma posse. Uma herança de destruição, morte, pecado. Mas eu descobri uma coisa nessa vida: não importa o que deixaram para você, uma herança só é sua se você decidir tomar posse. Se você olhar para aquilo, para aquela coisa que te deixaram e falar assim: isso não é para mim, eu não quero, você não precisa tomar posse. Conheço gente que fala assim: nossa, minha mãe teve um câncer, morreu disso. Meu avô teve um câncer, morreu disso. Minha tia teve um câncer, morreu disso. E agora chegou a minha vez, vou ter um câncer e vou morrer disso. Tomou posse. Me deixaram isso, me fizeram isso. Agora é a minha vez, meu pai cometeu esse erro, eu vou e cometo também. Meu pai fazia comércio, nada dava certo, abriu um negócio, falia, abriu outro negócio, falia. Agora chega na minha vez, eu abro um negócio, faliu. Por quê? Porque é a herança que meu pai deixou. E eu desafio você nessa noite: olhe para o que te deixaram. Ezequias olha para aquilo e fala: o quê? Me deixaram isso? Isso é o que deixaram para mim? Eu não quero isso. Eu estou decidido a fazer uma aliança com o Deus de Israel. Eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para os meus filhos. E a vida, ela normalmente é como um eco, né? Ela só reflete para você o que você está emitindo. Vejo pessoas que ao mudar o ano, querem obter resultados diferentes, fazendo as mesmas coisas que vem fazendo há 30, 40, 50 anos atrás. Não vai ter mudança, sabe por quê? É a mesma coisa que você está emitindo. E ele falou, me parece, que Ezequias conhece Mateus, capítulo 7, verso 24. E aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E deram os ventos contra ela, os rios transbordaram, caiu a chuva, mas a casa permaneceu firme, porque estava construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante a um homem imprudente, que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu as chuvas, transbordaram os rios, vieram os ventos, e foi grande a sua ruína, porque a sua casa foi construída sobre areia. Ele me parece conhecer isso. O meu pai não venceu. Meu pai só obteve derrota, porque deixou o Senhor Deus. E eu não quero isso para mim. Por isso que no versículo 3 de 2 Crônicas 29, ele fala o seguinte: no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, no primeiro ano, nos primeiros dias do mês, porque quem quer mudar não muda amanhã, quem quer mudar, muda hoje. Eu tenho um amigo que trabalhou comigo, lá nos tempos de 2008, 2009, 2010, ele falava assim: eu vou parar de fumar, eu vou parar de fumar. E quando tu vai parar? Para com isso que ninguém aguenta esse cigarro aí. Falou: não, eu vou parar quando mudar o ano. Aí chegava, mudava o ano,
A gente trabalhou 4 anos junto, mudava o ano, chegava em janeiro, aparecia ele fumando. Mas você não falou que ia parar? Não, eu vou parar depois do carnaval. Chegava o carnaval e não parava. Por quê? Porque quem quer mudar, quem decide mudar, não muda amanhã. Quem quer mudar, muda hoje. No primeiro ano, no primeiro mês, nos primeiros dias do mês. Lá na família da Milena, esse ano nós não fomos, mas lá em Ribeirão Preto, quando muda o ano, a gente canta, né? Adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Só que o ano não muda nada. O ano só vai mudar se eu mudar a minha decisão diante das coisas que estão acontecendo. E Ezequias precisava muito de dinheiro, sabe por quê? Ele se tornou rei. Ele precisava de dinheiro. Ele precisava de um exército para proteger a monarquia, porque ele se tornou rei. Ele precisava das famílias restauradas, ele precisava de muita coisa. Mas me parece que ele conhece Mateus 6, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E ele fala, eu estou decidido a fazer uma aliança com o Deus de Israel, no primeiro ano, nos primeiros meses, nos primeiros dias do mês, porque você hoje, nessa noite, pode estar precisando de muita coisa, saúde, restauração do seu casamento, dinheiro. Só que eu quero falar uma coisa para você: traga Deus para a sua vida. Ah, meu irmão, mas eu não preciso de Deus, eu preciso de dinheiro. Traga Deus para a sua vida, porque Ele é o Senhor do ouro e da prata. Ah, irmão, eu preciso de cura. Traga Deus para a sua vida, porque Ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Ah, eu preciso de restauração do meu casamento. Traga Deus para a sua vida, porque Deus é amor. Deus é todas as coisas, e a primeira coisa que nós precisamos na nossa vida é Deus. E ele diz o seguinte, aqui no versículo 3 e 4, reuniu os sacerdotes, levitas, e disse, consagrem o templo do Eterno, façam uma boa limpeza nele. Isso diz na minha tradução. Em outras traduções diz o seguinte, tirem toda a imundícia. Nessa tradução diz o seguinte, tirai do santuário toda a imundícia, faça nele uma boa limpeza. Tem gente querendo mudar de vida, cheio de sujeira, cheio de imundícia, querendo que Deus habite na vida, cheio de sujeira. Não tem condição. Não tem condição. Que sujeira pode ser essa? Diversas coisas. Músicas que não são da igreja, músicas que só ensinam coisas erradas. Sujeira. Imundícia. Por mais que o mundo fale que não tem problema, sexo antes do casamento, sujeira, imundícia, fofoca, sujeira, e tantas outras coisas que a gente podia falar, novela, só fica falando, ensinando coisa ruim, tantas outras coisas, queridos, sujeira, precisamos tirar. Se queremos que Deus habite na nossa vida, que Ele faça morada no nosso coração, que Ele faça morada na nossa casa, precisamos tirar. Fofocaiada, gente fica falando mal da vida dos outros, procurando saber. Ah, irmão, tu não sabe fulano, aconteceu isso e isso, para que isso? Vai levar aonde? Vai chegar aonde com esse tipo de coisa? Filmes que só ensinam morte, tragédia e destruição, sujeira. E o pecado fica, né? O pecado fica na nossa cabeça, queridos. Mas tudo que começa de mudança na nossa vida, começa primeiro espiritualmente. E ele pega e manda limpar a casa do Senhor. E agora, a casa do Senhor é reaberta. Com uma boa limpeza nela. Tudo que estava escuro agora está às claras. E o povo olha para aquilo e fala assim, gente, o que nós temos de bom aí? Nós temos dinheiro? Nós temos exército? Não. Mas nós temos a presença de Deus. E se nós temos a presença de Deus, o mal precisa se retirar onde Deus está. O próximo passo que ele vai fazer é celebrar a Páscoa. Chama o povo para celebrar uma boa Páscoa.
Mas que sentido tem celebrar a Páscoa? Qual é o sentido da Páscoa? É trazer à memória do povo que o mesmo Deus grande, poderoso e vencedor do passado que os tirou do Egito, era o mesmo Deus que estava ali presente, grande, forte, poderoso e vencedor, para fazer eles vencerem novamente. Amém? E às vezes eu vejo gente, irmão, estou com um problema tão grande, é tão difícil. Fala para o seu problema o grande Deus que você tem. Fala para Deus assim, Deus, o Senhor é grande. O Senhor é poderoso, o Senhor é vencedor. Eu tenho um probleminha tão pequeno aqui, Deus, o Senhor me ajuda a resolver? Então, celebrar a Páscoa, trazer à memória as coisas que Deus já fez no passado. Memória. Você precisa ter memória de vitória com Deus. Quantas vezes Deus não te ajudou no passado? Fico pessoas com dúvida, será que Deus me ajuda? Lógico que ajuda. Deus falhou com quem? Deus falhou com Abraão, falou, Abraão, você vai ter um filho com Sara. Abraão tinha 100 anos, Deus falhou com ele? Não. Deus falhou com Moisés? Deus falhou com Davi? Falhou com Salomão? Só os homens falham com Deus, Deus nunca falha com a humanidade. Aí você pensa, na minha vez, Deus vai falhar. Fica com dúvida, será que Deus é grande para realizar na minha vida? Para com isso, irmão. Tem que ter mentalidade de vencedor, de campeão. Um dia Davi chegou perante Saul e falou assim, eu vou matar aquele gigante lá. Eles olharam para Davi e falaram assim, Davi, tu não pode ir contra esse gigante, ele é matador desde criança, você é um pequenininho aí, tu vai morrer, Davi. E Davi falou, pera um pouquinho, Saul. Estava eu apacentando as ovelhas do meu pai e veio um urso atacar as ovelhas. E eu falei assim, urso, aqui tem pastor, se pegar uma ovelha eu te mato. O urso não acreditou, matei o urso. Depois veio um leão que não sabia da história do urso. Eu falei, eu já tenho um urso morto aqui. Vou ter problema com a Sociedade Protetora dos Animais. Mas se pegar uma ovelha eu te mato. E eu matei. Então, Saul, vou falando logo para ti. Eu matei um leão e matei um urso. E esse gigante vai ser como um deles. Mentalidade das coisas que aconteceu lá atrás. Provavelmente o primeiro animal que ele matou não foi um leão, não foi um gigante. O primeiro animal que ele matou foi um cordeiro que não oferecia nada, né? Não oferecia glória para ninguém. Matar um cordeiro dócil, fraco. Né? Provavelmente o segundo animal que ele matou foi um lobo, que era comum atacar as ovelhas. E ele matou um lobo. E depois ele matou um leão, depois ele matou um urso, não lembro qual foi a ordem que veio primeiro, mas foi só subindo, porque a nossa vitória com Deus não é assim, eu dou um salto lá nas alturas de uma vez, é tipo uma escada, você vai subindo cada dia um degrau, um degrau, um degrau, um degrau, até você conseguir viver coisas grandes na nossa vida. Precisamos trazer à nossa memória o que Deus já fez lá no passado por nós, e agora ele celebra a Páscoa, e ontem eu estava lendo isso aqui à tarde, ele olhou e falou assim, gente, essa Páscoa foi tão boa, mas tão boa, nós celebramos 7 dias a Páscoa, vamos celebrar mais 7 dias. Eles celebraram a Páscoa durante 14 dias, e depois que ele terminou, ele falou o seguinte, vamos pedir oferta para esse povo? Vamos pedir oferta e dízimo. E ele pediu oferta e dízimo. E diz que o povo trouxe tanto, mais tanto, que não tinha local para guardar de tanta coisa que o povo teve. Mas que coisa interessante, né? Está falando de Deus, agora vem pedir dinheiro. Não é questão de pedir dinheiro. Não é questão de dízimo e oferta. A questão é do nosso relacionamento com Deus. Deus falou, olha, o dízimo é 10% de tudo que você ganha. Ah, mas não posso dar 8? Não, Deus pediu 10. Não posso dar 12? Não posso dar 15? Não, Deus pediu 10. Aí você vai ficar bravo comigo? Não, vai reclamar com ele. Ele falou que é 10, é 10. Ah, e as ofertas? As ofertas você dá conforme você propôs no seu coração, como está lá em 2 Coríntios. Aí, mas quanto que eu tenho que dar? Examina bem no seu coração e toma cuidado, porque Deus diz na sua Bíblia que enganoso é o coração do homem.
Então examina com cuidado. Mas o dízimo e oferta tem a ver com a sua fidelidade com Deus. E quem não é fiel com Deus, parece que o dinheiro evapora, né? Tu coloca o dinheiro em cima da mesa, de repente parece que aparece um ninja e faz... Ô mulher, cadê o dinheiro que estava aqui? Você gastou com o quê? Não gastei com nada, sumiu, acabou com tudo. E quando você é fiel com Deus, não importa se você ganha 100, 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 15.000, quando você é fiel com Deus, parece que as bênçãos de Deus transbordam na nossa vida, não é verdade? De tão bom que Deus é conosco. Então ele abre o templo, celebra a Páscoa. Sabe o que o povo fez depois que a Páscoa acabou? O povo saiu dali de Jerusalém, passou em todas as cidades, quebrou os ídolos, quebrou os templos, cortou as coisas as estátuas que o pessoal adorava, e todo mundo foi feliz para sua casa, porque a nação tinha decidido a seguir novamente o Deus de Israel. Amém? Isso é lindo, isso é maravilhoso. Imagine você. Só que agora vem 2 Crônicas, capítulo 32. Abra sua Bíblia aí, se você está com ela. É bom vir de domingo na igreja, né? Outro dia eu cheguei ali, uns 2 sábados passados, aí cumprimentei a irmã ali, daí a irmã olhou, só estava eu e Miguel, a Milena não estava. Aí a irmã olhou para mim assim, ô, bom dia, feliz sábado, de que igreja vocês são? Falei, dessa aqui, faz 2 anos. Não te conheço. Eu falei assim, eu preciso vir mais nessa igreja aqui, né, gente? É bom vir de domingo na igreja. 2 Crônicas, capítulo 32, verso 1. Depois desses fatos e desses exemplos de fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e declarou guerra a Judá. Ele sitiou as cidades fortificadas e estava determinado a invadi-las. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Ezequias, ele estava em desobediência a Deus, nesse momento aqui? Sim ou não? Não é uma pergunta retórica. Ele estava em desobediência, sim ou não? Não. Ele tinha decidido, ele tinha limpado, tinha aberto o templo. E por que veio Senaqueribe, o rei do exército mais poderoso da época, atacar Jerusalém? Porque você precisa entender 2 coisas. Tem 2 tipos de provações na nossa vida. Aquela provação que quer nos corrigir, falar assim, você está errado, você precisa mudar de vida. E aquela que quer te promover para um outro nível. Não é? Como que é isso? Por exemplo, Jonas no barquinho, fugindo, pegou um barco, estava fugindo de Deus, veio uma grande tempestade, acordaram ele, que ele estava dormindo, e ele falou assim, eu sou hebreu, peguei um barco, estou fugindo de Deus, e o capitão falou assim, por que entrou justo no meu barco? Eu sou hebreu, vamos jogar ele lá no mar. Jogaram ele no mar, veio um peixe, engoliu, cuspiu ele lá do outro lado, porque aquela era uma prova para trazer correção para Jonas. E Jonas falou assim, Senhor, se o Senhor me salvar, eu vou lá fazer o que o Senhor me pediu. Aquela prova era uma prova de correção. E tem a prova que é para trazer promoção. Qual que é essa? É Davi enfrentando o gigante. Era uma prova. E Davi foi e falou assim, não, eu vou derrotar esse gigante. E Davi entrou naquela batalha como um rapaz, levando uma carroça de pão com queijo para os seus irmãos, e saiu daquela batalha como um herói de guerra, matador de gigantes. Porque aquela era uma prova para trazer promoção para Davi. E note você que nenhuma dessas 2 provas tem autorização de Deus para derrotar você, para destruir você, para matar você. Essas provas têm o objetivo de nos deixar mais perto de Deus. E agora vem Tiglat, o nome do rei que veio atacar, veio Senaqueribe, que era filho de Tiglat. Tiglat era quem? O rei
que tinha atacado Jerusalém e tinha derrotado Acás, tinha humilhado Acás. E agora vem o filho dele, Senaqueribe, e fala o seguinte: não deixe Ezequias enganar vocês. Nós vamos entrar aí e não tem Deus no céu que possa livrar vocês das nossas mãos. Olha só que ousadia. Ezequias sai, porque ele está ao lado de Deus, sai e vai perante o povo e diz o seguinte: meus amigos, meu povo, meus queridos, não tenham medo, porque com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor dos exércitos, certo da vitória. Sabia que Deus estava preparando algo grande. Sabe o que ele faz? Chama o profeta Isaías e vai para o templo orar. Chama Isaías, fala: Isaías, vem aqui, vamos orar no templo. E eles vão e oram, e vão falar o quê? Para Deus: Senhor, se fosse eu lá, né, se eu fosse Ezequias, se eu tivesse ainda 25 anos, né, que já passou, ó, se fosse eu lá, eu ia orar bem assim: Senhor, agora eu fiz aliança contigo, eu estou decidido a seguir o Senhor, e veio um rei aí, falou que o Senhor não é Deus para livrar das mãos dele, Senhor. Se eu fosse o Senhor, eu não ia deixar assim barato, não, se fosse eu orando, né? E foi lá, Isaías e Ezequias orar. E aí, olha só o que aconteceu em 2 Crônicas 32, verso 20. 2 Crônicas 32, verso 20. O rei Ezequias, junto com o profeta Isaías, filho de Amós, foram orar e clamar ao céu. E o Eterno respondeu enviando um anjo. Ah não, Deus está de brincadeira. Ele está lá com milhares de pessoas, um exército gigantesco, e Deus manda um anjo. Só que lá em 2 Reis diz que matou 185 mil escolhidos do exército da Síria. 185 mil escolhidos. O anjo chegou, via que era um cara valente, matava. Aí tinha um cara medroso do lado, ele deixava. Porque o medroso é bom para contar história, né? O medroso chegou lá na Síria: gente, não dá para ir contra Ezequias, não. Tem um anjo lá que matou todo mundo. Parece até piada, né? Deus mandou um anjo. De repente, o problema que você tem não precisa nem de um anjo. Às vezes, meio anjo já resolve o seu problema. Às vezes, não precisa nem de um anjo. Uma palavra que Deus dá, resolve o seu problema. Porque em Salmos 91, verso 11, diz o seguinte: o Senhor dará ordem aos seus anjos, ao seu e ao meu respeito. É isso, queridos, que Deus fez. E depois disso, Ezequias, que era filho de Acás, que todo mundo batia, todo mundo guerreava e ganhava, sabe o que aconteceu com ele? As nações de todo mundo vinha para Ezequias e falava assim: Ezequias, meu amigo, te trouxe um presente aqui para você, para a gente fazer aliança. Eu não vou guerrear contra você não, Ezequias. A partir de agora nós somos amigos. E ele começou a receber presente de todas as outras nações, por causa de uma decisão lá no início. 2 Crônicas 29, verso 10. Portanto, eu estou decidido a fazer uma aliança com Deus de Israel. Eu não sei como você veio aqui para essa noite, talvez cheio de lutas, cheio de problemas, várias coisas para resolver, mas um ano se inicia, 2024. Nós não sabemos se esse é o ano que Jesus vai voltar. Quem dera que seja esse, tomara que seja, mas pode ser que não seja. E você tem várias coisas ainda para viver durante esse ano, mas que esse ano comece com uma decisão de seguir a Deus, de fazer o que é certo, de ter um relacionamento com Deus. Nós não podemos, queridos, todo dia sair da nossa casa de manhã sem ter um relacionamento com Ele, sem ler essa palavra aqui, que é a palavra de Deus, sem orar, sem fazer uma meditação com Ele. Não podemos ir todo dia dormir tranquilamente no nosso travesseiro, achar que temos mais 1000 anos para viver nessa terra aqui, está tudo certo. Não podemos achar que podemos viver sem se envolver nessa missão de levar essa mensagem para outras pessoas. Não podemos.
Já é a nossa vez, a nossa hora de fazer diferença. E você pode pensar que não, mas a simples decisão de você querer servir esse Deus de coração e de alma muda não só a sua vida, muda a vida da sua família, muda a vida de outras pessoas que convivem com você. As pessoas vão olhando e vão falando assim: por que o fulano está indo tão bem, hein? Nossa, fulano ganha o mesmo tanto que eu já está lá, já tem casa, está com um carro bom, não reclama de dinheiro, está sempre feliz. E as pessoas vão olhando e falam assim: poxa, o fulano vai lá todo sábado na igreja, domingo, não é? Depois passa um tempinho, a pessoa pega e fala assim: olha, faz um favor para mim, eu estou com um problema lá na minha casa, minha mãe está com câncer, meu pai está assim, não sei o quê, ora lá por ele. A pessoa dá o nome para você, você traz aqui e fala: olha, nós oramos por você lá na igreja, para que restaure a saúde. E a pessoa vai pegando confiança, daqui a pouco a pessoa está estudando a Bíblia, daqui a pouco a pessoa está se relacionando com nós aqui, um povo bom, o povo da igreja, o povo de Deus, e daqui a pouco tem mais gente aqui para ouvir a palavra e estar junto com a gente e pregar essa mensagem, amém? É assim que funciona. Mas tudo começa lá no início, com a decisão de seguir e servir a esse Deus. Agora a Milena vai cantar uma música, a última música, e quero que você reflita onde você está, para onde você quer chegar. E reflita como está a sua vida, se essa palavra, se essa mensagem faz sentido para você, faz diferença para você, se você tem desejo de mudar alguma coisa. E ao fim dessa música eu quero orar por você e também por mim, para que nós possamos ter um ano abençoado. Me resgatou quando me perdi, me levantou quando eu caí, me escolheu sem eu merecer, a quem temerei. Me acolheu quando o busquei, me restaurou quando me feri, me transformou em novo ser, a quem temerei. Sua destra fiel sempre me susterá, suas misericórdias renovam-se a cada manhã. Oh, oh, a quem temerei. Clamei ao meu Senhor e Ele me ouviu, da culpa me livrou e me redimiu, meu refúgio e minha salvação. Oh, oh, a quem temerei. Me exaltou sobre quem quis meu mal na tentação, me fez um vencedor na mais cruel provação. Ele me carregou, se 1000 ao meu lado vierem ao chão e 10.000 à minha direita, eu não cairei. Oh, oh, a quem temerei? Clamei ao meu Senhor e Ele me ouviu, da culpa me livrou e me redimiu, meu refúgio e minha salvação. Oh, oh, não temerei, do céu seus braços me estendeu, se inclinou e ouviu o meu clamor,
Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. A quem temerei, a quem temerei. Clamei ao meu Senhor e Ele me ouviu, da culpa me livrou e me redimiu. Clamei ao meu Senhor e Ele me ouviu. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. A quem temerei. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Querido Pai, te agradecemos, Senhor, pela palavra que tivemos nessa noite, que ela possa fazer diferença na nossa vida, que ela possa ser verdade e que a nossa vida seja um testemunho, Senhor, do que o Senhor é, do que o Senhor faz, e possamos ser bênçãos para outras pessoas, Pai. Entregamos a nossa vida, o nosso ano nas suas mãos, essa semana. O Senhor esteja com essa igreja e que o Senhor possa voltar logo, Pai, para esse mundo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.